A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube, o canal Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre Em Memória de Mim. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Procurei Deus e não o encontrei. Procurei a mim mesmo e não me achei. Procurei o próximo e encontrei os três. Nenhum ser humano é autossuficiente. Todos nós precisamos uns dos outros para podermos ser nós mesmos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando em memória de mim. Este é o meu corpo que é dado por vós. Simbolizava uma vez mais como pão, o alimento, o seu corpo, a existência corpórea, que ele doara a todos, ensinando a verdade, exemplificando o amor fraternal até o sacrifício da própria vida. Então está aí o significado, é o meu corpo que é dado por vós. Continua ele, fazer isto em memória de mim, que continuassem a se alimentar de seu ensino e exemplo, partilharem esse ideal divino com as outras criaturas. Os apóstolos entenderam a recomendação, partir o pão, partilhando com todos que aceitasse os recursos materiais e o conhecimento espiritual. Então, quando ele repartir o pão, significa compartilhar os seus conhecimentos, passar adiante, principalmente as informações deixadas por Jesus. Os cristãos de agora também fazem assim? Que é uma pergunta. Há quem conserve uma cerimônia, a formal material de partir e comer pão. Existem algumas religiões tradicionais que continuam presos ao simbolismo, mostrando que este simbolismo ele tem um significado profundo. Não é de comer alguma coisa no sentido material, mas de se alimentar do pão espiritual. Mas e o complemento do sentido espiritual, que é conviver com Cristo, ter a participação comum, crenças, ideias, ação, ser uno, ter comunicação e união com o próximo. Nesse anseio de comunhão, Jesus dizia: quero que vós sejais um comigo, como sou um com o Pai. E também, eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. Assinalemos a mensagem de Jesus, nosso Mestre e Senhor, e como Ele, façamos-nos também alimento vivo, doando vida, ideias, exemplos, amor. Sejamos, ao menos, portadores desse alimento, desse ideal. Então, observem que tem um significado muito interessante e profundo quando ele disse: eu sou o pão da vida.
Acompanhando Jesus no servir à humanidade, proporcionemos o pão do corpo. Promovamos condições para que tenham o pão material, os carentes, que por si mesmos não possam produzir ou adquirir. Orientemos os capazes para que cada um saiba produzir o pão que precise, sem esquecer o pão do Espírito, sem deixar de transmitir a todos, na vivência do dia a dia, a verdade, o amor, o pão divino, o sublime alimento do ser material. Jesus havia começado seu ministério, percorrendo toda a Galileia, pregar a boa nova do reino dos céus, realizara curas e fenômenos admiráveis, atraindo multidões, fazendo muitos discípulos. Sempre falamos, Jesus viveu a sua vida na Galileia, não na Judéia. Embora ele tenha nascido, né, na cidade de Belém, que hoje pertence a Cisjordânia, que é uma cidade palestina, após o seu nascimento, já existia a matança dos primogênitos. Então o anjo Gabriel aparece a José e a Maria, pedindo que o levem para as terras distantes do Egito. Lá ele passa a sua primeira infância e depois, após a morte de Herodes o Grande, eles não retornam para Jerusalém com medo, né? Eles vão para a Galileia, terra de seus pais. Ao voltar para Cafarnaum, sua cidade, sua casa, a multidão afluiu de novo, e de tal modo que Jesus e seus discípulos nem se podiam alimentar. Cafarnaum era uma vila de pescadores, onde descendia a maioria dos seus discípulos, quase todos pescadores. À porta da casa chegaram sua mãe, irmãos e irmãs, relata Mateus. Isso também nós já explicamos, né? Sua mãe, irmãos e irmãs que eram filhos apenas de José. Mateus capítulo 12, versículos de 46 e 50, e Marcos 3, 31, 35, Lucas 8, 19 e 21. José, o pai, não é citado. Talvez já estivesse desencarnado. Aludem a irmãos e irmãs. Não era Jesus o filho primeiro e único de Maria, mas José fora viúvo. Poderia ter filho de seu casamento anterior. Como tinha, José tinha 61 anos de idade quando começou a namorar Maria com apenas 14. Então, ele era considerado à época um ancião, viúvo com vários filhos. Ali nós podemos chamar de meio-irmãos de Jesus, né? Ou serem os primos e primas, chamados de irmãos. Algumas teorias, principalmente a Igreja Católica, diz que eram primos que viviam juntos, eram chamados na época de irmãos. Mas a Igreja Católica Ortodoxa não, veio explicar detalhadamente que quando citado a mãe, irmãos e irmãs de Jesus, na verdade, a mãe verdadeira e os filhos de José do primeiro casamento. Temos também a hipótese de Jesus tivesse sido apenas o filho primogênito, mas não o único. E Maria teria tido outros filhos depois dele? Isso é um questionamento. Mas como eu respondi, a Igreja Ortodoxa, ela explica detalhadamente. E não existe nenhum relato nos evangelhos que Maria menciona um outro filho. Em nenhum momento, em nenhuma passagem. Eu desafio qualquer estudioso da Bíblia, dos evangelhos, a provar onde Maria menciona um outro filho. A sua preocupação o tempo inteiro é Jesus. Essa controvérsia pouco importa em nosso programa. Ali estavam familiares de Jesus, parentes bem próximos, e queriam falar com ele. Não conseguiram entrar por causa da multidão, mas a notícia de que a família de Jesus chegara entrou e foi, passando de boca em boca no interior da casa, até alcançar os que estavam perto do mestre, que avisaram: aí fora estão tua mãe, teus irmãos e irmãs, e te chamam. Jesus redarguiu com uma pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Alguns dizem que Jesus contrariou, inclusive, sua mãe, ou negou a própria mãe, né, com alguns segmentos dentro do próprio cristianismo. Afirma isso. É um absurdo. A pergunta surpreendeu a todos, surpreendeu a nós também, mas Jesus parece se sentir desligado dos familiares, indiferente aos seus, não dar valor aos laços consanguíneos de família. Estaria renegando a própria mãe, ele que pregava e exemplificava o amor a todos, né? Ele fala até de respeitar seu pai e sua mãe. Entenderemos melhor a atitude de Jesus se nesse momento que o evangelista Marcos, nós retrocedemos os versículos 21, onde nos informa que, ao ouvirem dizer de Jesus estava no meio de uma multidão, atraída por seus feitos, os parentes exclamaram: está fora de si, ou seja, está transtornado. Os próprios parentes, né, diziam isso. Não nos admiremos de que falassem assim.
Os familiares ainda não haviam escutado suas pregações, nem presenciado os seus feitos. Por isso os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Está em João capítulo 7, versículo 5. Não achavam que fosse um emissário divino. Quem sabe concordasse com os escritos que tinham vindo de Jerusalém e afirmavam estar Jesus possesso de um espírito imundo, ou Belzebu, isso porque Jesus censurava a hipocrisia dos escribas e fariseus. Então eles não entendiam nada, né? Talvez os seus irmãos temessem que, com isso, Jesus os pudesse prejudicar perante as autoridades judaicas. Enfim, era por não acreditarem na missão de Jesus que aqueles familiares pensaram: está fora de si, está transtornado, e saíram para o prender. Por isso estavam ali. A mãe de Jesus estaria entre eles e com eles? Liderando não, pois entre os israelitas a mulher não liderava, mas talvez quisessem a presença dela para comover Jesus e persuadi-lo a interromper, a abandonar as atividades que começara, e tanto os escandalizavam porque não compreendiam nem podiam aceitar. Maria entenderia a missão de seu filho. Nota-se que não o acompanha nos labores pelas ruas e estradas, mas talvez pela sua condição feminina e, quem sabe, de idade. Mas era mãe e certamente desejaria estar lá, ao lado do filho, para protegê-lo de eventuais maus tratos, pois não o abandonou nem mesmo na crucificação. Aí fora estão tua mãe, teus irmãos e irmãs, e te chamam. Mas tinham vindo para o prender, e Jesus sabia. Como ficou sabendo? Por um aviso espiritual? Por telepatia? Talvez apenas por conhecer o modo de pensar usual neles, como também conhecemos as reações comuns de nossos familiares e até as podemos antecipar em certos casos. Após a pergunta intrigante, que atitude tomará Jesus? Denunciará o que querem fazer? Acusará e agredirá? Ou se deixará apanhar e deter? Após dizer quem é minha mãe e quem são meus irmãos, correu o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor. Não eram do mesmo sangue, mas estavam unidos a ele pelo anseio de conhecer a Deus e cumprir as suas leis, prontos a aceitar-lhe a orientação e partilhar com ele a luta pelo mesmo ideal. Então concluiu Jesus: todo aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Não agrediu, mas também não se deixou reter e ainda aproveitou o incidente para novo ensino a todos. Além da família consanguínea e parentela corporal, existe uma outra família, a espiritual, formada pela afinidade do pensar, sentir e agir. Ante os problemas da vida, saibamos fazer opções e tomar atitudes tão acertadas como a de Jesus. E se queremos fazer parte da família espiritual dele, procuremos cumprir a vontade de Deus em todos os momentos. O Espiritismo, que relembra, confirma e amplia tudo o que Jesus ensinou ao falar de família, também o faz, como o Divino Mestre, sob o ponto de vista espiritual. Informa o Espiritismo que todos nós, espíritos, seres inteligentes da criação, quer habitemos a Terra ou qualquer outro mundo dos muitos que existem no espaço infinito, somos irmãos uns dos outros, pois criados pelo mesmo Pai, que é Deus. Constituímos uma família, a humanidade, nossa grande família universal. Na vida do espaço, libertos do corpo físico, os espíritos se agrupam, atraídos pela afeição, simpatia, semelhança das inclinações, e assim formam famílias espirituais. Sentem-se felizes por estarem juntos, e caso algum deles se atrase no seu progresso intelecto-moral, os mais adiantados se esforçam por fazer que se recupere e progrida, para que não haja separação entre eles. Às vezes, uns seguem outros na encarnação, vindo aqui se reunirem numa mesma família ou círculo de relações a fim de trabalharem juntos pelo mútuo adiantamento. Quando uns encarnam e outros não, continuam unidos pelo pensamento, e os que se conservam livres velam pelos que se acham no cativeiro terreno. Ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma
grande viagem. Se os laços que unem as pessoas da família corpórea forem puramente materiais, podem se extinguir com o tempo ou se dissolvem moralmente, já nesta vida. Mas quando há afinidade, simpatia, semelhança das inclinações, os espíritos se sentirão unidos entre si antes, durante e depois da vida terrena. Gostaríamos que nossa família corporal fosse também uma família espiritual, reunindo apenas espíritos da mesma linhagem, que pensassem, sentissem e agissem do mesmo modo. Um grupo no qual estivesse inteiramente bem, sem nunca haver problemas nem dissensões. Em vez disso, a família, salvo exceções, costuma ser de grupos heterogêneos e até conflitivos. Por que nossa família é assim? Emmanuel, em Leis de Amor, informa: ninguém possui sem razão esse ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Nos elos da consanguinidade, através das portas benditas da reencarnação, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino pelos vínculos do bem ou do mal. A família que temos é a que fomos construindo ao longo das existências. Traduz não somente nossas afinidades espirituais, mas também expiações inadiáveis ou provas necessárias. Em alguns casos, é ensejo abençoado de realizarmos uma boa obra em especial. Com alguns na família, combinamos bem. Será parte de nossa família espiritual? Talvez. Nesse caso, encarnaram conosco por nos quererem bem, para ajuda e estímulo mútuos, chegando junto como irmãos, antes como ascendentes ou depois como descendentes. Para nos darmos bem com eles, será mesmo nossos afins? A pessoa bondosa, afável, se dá bem com todos. E, às vezes, combinamos com aqueles que são tão imperfeitos como nós. Como não gostamos dos que na família são disciplinados, corretos, trabalhadores e responsáveis, poderá ocorrer de estarmos rejeitando protetores encarnados. Com outros, nos damos mal, sentimos-nos antagonistas, adversários. Por quê? Talvez sejam nossos opositores naturais, gratuitos. Cumpre-nos evitar que a situação se agrave. Se a animosidade vier de vidas anteriores, temos aí a oportunidade para o perdão e reajuste recíprocos. Aconselhado por Jesus quando nos recomenda: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Ainda que nos pareça ao familiar um obsessor reencarnado, consideremos que é melhor ombrear com ele aqui do que tê-lo desencarnado, pois estando ambos encarnados, poderemos semear atitudes e exemplos que nos redimirão e reconciliarão com ele. E aqueles familiares que estão sempre carentes e dependentes de nós, se formos devedores ou responsáveis pelo fato de eles terem se tornado assim, nossa obrigação é ampará-los e recuperá-los. Se não for por dever a eles, então temos a oportunidade de servir e amar fraternalmente a quem precisa de ajuda. E já sabemos que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. E os que são diferentes de nós, servem-nos de prova ou aprendizado? Testam nossas virtudes, ensinam ângulos novos e diferentes da vida e dos seres. Heterogênea, composta de tipos humanos muito variados, costuma ser a nossa família. Isso é bom e apropriado para a nossa maior evolução, porque enseja mais ampla gama de experiências e realizações. A grande e única questão é saber como viver bem em família. Diz Emmanuel, em Leis de Amor, que devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender a vencer na luta doméstica. Não se trata de vencer uns aos outros, mas de vencer-se e as dificuldades na convivência. Triunfemos sobre as nossas imperfeições, controlemos a agressividade, superemos o egoísmo e a tendência à inércia para favorecermos a nossa vida familiar. E se quisermos nos tornar um dia membros da família espiritual de Jesus, aprendamos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Onde Jesus surgia, o povo se aglomerava, vindo de todas as regiões para ouvi-lo e serem curados de suas enfermidades.
E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos, até mesmo aos que estavam atormentados por espíritos inferiores. Lucas capítulo 6, versículos 17 a 19. Ao curar alguém, Jesus dizia: os teus pecados estão perdoados, deixando implícito que há uma relação entre espírito e corpo nas enfermidades, uma causa espiritual para as doenças. O Espiritismo concorda com o ensino de Jesus, esclarece-nos que a doença nunca acontece por acaso e decorre sempre do estado evolutivo do ser. Não obstante sejamos seres espirituais, estamos encarnados, ligados a um corpo de natureza material, o que nos é necessário para evoluirmos. E habitamos a Terra, mundo de provas e expiações, em que os habitantes ainda estão pouco desenvolvidos. As doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. É, portanto, por causa do nosso estado evolutivo que estamos na Terra e nela enfrentamos doenças. Ainda precisamos das experiências que este planeta enseja. As paixões e excessos de toda a ordem semeiam em nós germens malsãos e às vezes hereditários. Mas será por um infeliz acaso que alguém encarna numa família em que há doença hereditária e herda essa doença? Não há acaso na vida universal. Ela sempre é regida por leis divinas, naturais, perfeitas e imutáveis. Se herdamos uma doença, é porque temos ligação espiritual anterior com os membros dessa família, ou precisamos dessa situação como expiação, ou é uma prova, experiência, aprendizado, teste, para que sejamos levados a conhecer o problema e procurar solucioná-lo, ou aprender a suportá-lo, testemunhando fé, paciência e resignação. Porque estamos num ambiente em que elas incidem. Fomos colocados aí pela nossa ligação espiritual com esse meio ou por necessidade dessa prova ou expiação. Ignoramos as regras de prevenção da doença ou não nos esforçamos por preveni-la e combatê-la. Por essa ignorância ou incúria, ficaremos mais expostos ao seu contágio e à sua ação maléfica. Apesar de nos prevenirmos adequadamente, pegamos a doença, é porque tínhamos predisposição para ela, em virtude de nossos atos anteriores, nesta ou em outras existências. Pelo pensamento e pela vontade, os espíritos agem sobre os fluidos, que ficam impregnados das qualidades, boas ou más, dos pensamentos e sentimentos que os fazem vibrar, quer encarnado ou não, o espírito que atua sobre eles. A atividade do espírito influi sobre os fluidos do seu perispírito, corpo espiritual, fluídico, o qual faz a relação entre o espírito e o meio que ele habita. Estando o espírito encarnado, a influência que ele exerce, quando intensa e reiterada, acaba por se refletir no corpo físico, de modo benéfico ou maléfico, segundo a natureza dos pensamentos e sentimentos. Temos aí, portanto, a explicação para a origem espiritual das doenças, como afirmam Jesus e o Espiritismo. Tanto as orgânicas como as psíquicas e mesmo deficiências funcionais sem causa aparente correspondem a distúrbios espirituais, atual ou das anteriores existências, lesões ou perturbações vibratórias do perispírito, a se refletirem no corpo. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. 2 pesos. Coisa estranha o meu defeito. Em mim é coisinha à toa, mas toma a forma de crime se o vejo noutra pessoa. A pequena trova revela uma prática de muitos de nós. Há de apontarmos escandalizados os defeitos dos outros. Apontamos e apontamos, quando não em palavras, julgando pelo pensamento. Já paramos para pensar por que temos esse comportamento? Por que nos escandalizamos com isso ou aquilo? Por que certas coisas nos incomodam tanto?
Será que somos os grandes defensores da verdade, dos valores e dos bons costumes? Ou haverá em nós algo mais que não estamos percebendo? Consideremos que, em grande parte das vezes, existem atitudes e reações nossas que nos passam despercebidas. Em verdade, para não precisarmos lidar com algumas questões internas, preferimos apontá-las nos outros. É uma forma de transferência. Por falta de autoconhecimento, ao invés de enxergarmos os nossos vícios, encarando-os de frente, acabamos descobrindo-os numa espécie de espelho. O outro. Somos muito parecidos moralmente. Muitos estamos aqui para cuidar de áreas semelhantes da alma, trabalhar questões comuns do caráter que precisam de reforma urgente. O espelho do outro nos mostra aquilo que deveríamos ver em nós mesmos. Isso nos incomoda de uma forma indescritível, gerando a crítica mordaz, gerando a condenação, o comentário menos feliz. Curioso como não existe fórmula para fugir de nós mesmos e de nossa realidade. E como é fundamental e urgente a jornada do autodescobrimento. Uma vez percebendo quem somos, onde estamos, com o que precisamos lidar, podemos inicialmente acolher a nós mesmos, validando tudo isso sem qualquer mecanismo de negação. Não se trata de passar a mão na própria cabeça ou vitimizar-se, de forma alguma. Trata-se de uma postura de autocompaixão, na qual nos permitimos ser quem somos e nos amarmos por isso. Trata-se de uma visão madura de quem se vê como está e se prepara para ser como estará mais adiante, entendendo-se como ser em evolução. Olharmos-nos e dizer: isso é o que construí até hoje. Muitas lacunas a serem preenchidas? Desequilíbrios em diversas áreas? Com certeza, sim. Porém, também muitas conquistas, pontos fortes a serem considerados, potencialidades e virtudes em andamento. Autodescobrir-se é perceber-se como um ser em formação, fortalecido por tudo aquilo que já está alcançado e sem vergonha do que ainda não está pronto. Uma das consequências imediatas, quando iniciamos a trilhar o caminho do autoconhecimento, é julgar menos, é notar menos o cisco no olho do outro. Cuidaremos então da nossa administração, sem querer ditar regras para a vida alheia, ou mesmo mostrar ao outro o quão equivocado ele está. Percebamos que práticas como essas satisfazem mais os vícios do nosso ego do que desenvolvem os germes da caridade adormecida na intimidade do ser. Cuidemos dos nossos defeitos sem nos preocuparmos com os do outro. Já teremos realizado um substancial trabalho a bem do mundo que desejamos melhor. Muito melhor. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Querido e amado Jesus, agradecemos-te mais uma vez a oportunidade sublime de trabalharmos em seu nome, divulgando a boa nova através do rádio, da internet, para todos os nossos irmãos sintonizados conosco, que tenham o mesmo objetivo de aprender e, acima de tudo, colocar em prática, Senhor, os seus ensinamentos. Que a sua paz, não a paz dos homens, mas a paz que o Senhor possa nos dar, continue eternamente em nossas vidas, em nossos corações. Graças a Deus. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade de participar do programa junto com você no dia de hoje, e estaremos dispostos aí a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, e na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos